Tudo certo? Tô de volta agora, depois de um bom tempo sem gravar, sem aparecer por aqui. Agradeço assim, imensamente o carinho de vocês perguntando por mim, dizendo que estavam orando por mim. Foi por questões de trabalho mesmo, eu tava trabalhando demais, não tava conseguindo parar pra vir aqui gravar. Mas hoje eu tô aqui de novo, de volta, pra trazer aí um monte de resenha dos livros da Bíblia. Vamos ver se a gente consegue assim seguir uma vez por semana direitinho, tá? Pra ninguém sentir mais a minha falta. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Jó, que é um livro que muito provavelmente você já conhece. E pra começar, eu vou te dizer que o livro de Jó é o primeiro dos 5 livros poéticos que a Bíblia traz pra gente. O primeiro deles é Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, o autor do livro de Jó não se sabe exatamente quem foi. Alguns dizem que foi o Jó, outros dizem que foi Moisés. É um livro assim que a gente não tem certeza da autoria. Porém, a gente sabe que a pessoa que escreveu o livro de Jó é uma pessoa muito sábia, muito entendida. Por quê? Porque ao se ler o livro de Jó, a gente entende que se fala sobre astronomia, se fala sobre biologia, sobre técnicas de mineração. Então a gente vê que é alguém assim que sabia muito, tinha um universo de conhecimento muito amplo. O ano em que foi escrito o livro de Jó também é desconhecido. Alguns estudiosos dizem que esse é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Algumas bíblias, falam que pela cronologia, Jó foi o primeiro a ser escrito. Alguns acreditam que ele viveu, assim, mais ou menos, que Jó viveu na época dos patriarcas, ali de Abraão, Isaac e Jacó, pela linguagem que é utilizada no livro, por algumas expressões que são utilizadas. Outros dizem que já é um livro um pouco mais recente, não se sabe exatamente a época em que foi escrito o livro de Jó, até porque não se sabe quem escreveu. Mas isso não importa tanto, né, gente? A gente sabe que se esse livro tá na Bíblia, é porque Deus tem muito para ensinar pra gente através desse livro. A linguagem utilizada no livro de Jó é uma linguagem poética, por isso ele faz parte dos livros poéticos. Ou seja, ele é um livro escrito assim meio que por prosas. Mas vamos começar a falar logo do conteúdo desse livro. O livro, obviamente, começa no capítulo 1. E o capítulo 1 fala sobre a riqueza de Jó. Jó era o homem mais rico da face da terra. Segundo a Bíblia, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Engraçado que nessa época se contava as jumentas, porque elas que procriavam, reproduziam, na verdade. E muitos escravos. A Bíblia também diz que Jó era um cara assim tão dedicado a Deus, mas tão dedicado, que o que acontecia? Ele tinha 10 filhos e todas as vezes assim os filhos tinham mania de convidar um ou outro para casa deles para fazer um banquete, e quando isso acontecia, Jó se levantava de madrugada ainda para ir oferecer um sacrifício a Deus por cada um dos seus filhos, porque sabe-se lá, se um dos filhos dele pecou lá na festa, no banquete, então ele preferia logo ir lá e oferecer um sacrifício a Deus por cada um dos seus filhos. Eu vejo o livro de Jó assim como uma peça de teatro. Então pensa comigo, visualiza comigo assim todas as cenas, ok? Então conta, ainda no capítulo 1, que chegou o dia em que os seres celestiais se reuniam e aí Satanás apresentou-se diante de Deus e Deus pergunta pra ele: de onde você veio? E ele fala: eu vim de rodear a terra, de andar por aí. E aí Deus vai e mostra pra ele Jó, fala assim: tá vendo meu servo Jó? É um homem temente a Deus, fiel, justo. E aí o diabo olha e fala assim: também, tudo que ele quer você dá pra ele, você faz ele ser rico, você dá tudo que ele precisa. Então assim é fácil, te adorar. Eu quero ver só se você tirar as coisas dele, o que vai acontecer, se ele vai continuar sendo esse homem que você tá dizendo. Lembrando que eu estou parafraseando, ou seja, estou falando nas minhas palavras. Mas se você quiser ler na linguagem original, tá lá no capítulo 1 de Jó. Pode ir lá ler, ok? Vai ser até melhor. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Na verdade, não na vida dele, mas nos bens dele. Então, tudo que era relacionado a Jó, Deus permitiu, deu permissão a Satanás para que agisse na vida de Jó, de forma a mostrar, a ver que Jó não blasfemaria. E aí chega um empregado correndo pra Jó, fala assim: Jó, você não sabe o que aconteceu. A gente acabou de ser atacado pelos sabeus e todos os seus empregados estavam lá, foram mortos. Eles levaram os bois, as jumentas, só eu sobrei pra vir aqui te dar essa notícia.
Enquanto ele ainda estava falando, chega um outro empregado correndo de outro lado e fala assim: enquanto esse empregado ainda estava falando, veio um outro empregado de outro lugar e falou assim: Jó, caiu um monte de raio e aí esses raios mataram todas as suas ovelhas e seus pastores. Enquanto ele ainda estava falando, chega um outro empregado e fala assim para Jó: Jó, 3 bandos dos caldeus vieram aqui, levaram os camelos, mataram os empregados e só eu sobrei para vir aqui te dar a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio a pior notícia, ao meu ver, que Jó poderia ter recebido. Um empregado veio correndo e falou: Jó, estava eu de vigia lá na casa de um dos seus filhos, onde estava tendo um banquete, e apareceu um vento muito forte, derrubou a casa e todos os seus filhos morreram. E aí vem os versículos 20 a 22 de Jó 1, que diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, depois disso, vem a segunda parte da conversa, em que o diabo retorna à presença de Deus, e Deus fala para ele: viu meu servo Jó, bom, fiel. E aí Satanás fala para ele assim: também, né? Você tirou tudo dele, mas ele mesmo não sofreu fisicamente nada. E aí Deus então permite que o diabo toque em Jó, mas não tire a vida dele. E aí acontece que Jó é tomado de várias feridas, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, Jó era ferida viva, assim. E a Bíblia diz que para Jó só sobrou um pedaço de caco de telha para ele coçar as feridas. Imagina a situação e a aflição de Jó. E aí é nesse ponto, em Jó, no capítulo 2, versículo 10, em que a mulher de Jó chega para Jó e fala: Jó, olha a sua situação, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. E aí Jó responde para ela falando assim: como é que você fala desse jeito, sua doida? Você aceitou todo o bem de Deus e o mal de Deus você não quer aceitar? E em tudo Jó não pecou. E aí, obviamente, né, a fofoca correu, todo mundo já sabia da situação de Jó. E aí 3 amigos de Jó foram visitá-lo, que foram Zofar, Bildade e Elifaz. Eles chegaram até Jó e por 7 dias e 7 noites eles ficaram sentados na presença de Jó, lamentando, mas sem falar nada, porque Jó estava de luto, Jó estava naquela situação e quando na época uma pessoa estava de luto não era legal, assim, não era um método convencional de que as pessoas que fossem visitar falassem antes do enlutado. Então os amigos dele ficaram ali 7 dias e 7 noites com ele, aguardando que Jó viesse a falar alguma coisa, até o momento que Jó falou. E aí Jó começa a se queixar da sua vida, começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, porque se ele não tivesse nascido, se ele tivesse nascido morto, nada daquilo estaria acontecendo. E Jó começa a se queixar de tudo. Aí um dos amigos de Jó faz um discurso para ele, cujo tema central era o seguinte: ele dizia: os maus são castigados, não despreze o castigo de Deus. Então ele falou aí, tem alguns capítulos do discurso dele, até de forma poética, falando para Jó que os maus são castigados. Então o Jó ali, para ele estava sendo castigado por Deus por algum motivo, por alguma coisa que ele fez, que ele deveria confessar para que pudesse sair, né? E aí Jó responde, o discurso de Elifaz também em forma poética, né? Também tem um discurso de Jó ali em que ele se queixa de tudo e ele pede para Deus que o mate. Logo depois, Bildade discursa também de forma poética, falando para Jó que Deus abençoa os homens bons e que Deus castiga os maus, que ele deveria se arrepender, voltar onde ele caiu para tentar seguir novamente. E aí Jó responde também da mesma forma como fez a Elifaz, dizendo que sabe que é assim que funciona, sabe de tudo que ele tá falando, mas como que ele poderia provar para Deus a inocência dele? Deus é aquele que manda o terremoto e a terra treme. Se Deus é aquele que ordena ao sol, as estrelas para que apareçam, como é que ele poderia provar a sua inocência diante de Deus? E aí Zofar discursa dizendo que o castigo que ele está recebendo ainda é menor do que o que ele merece, porque Jó é um homem falho, e Jó mais uma vez responde seu amigo, agora o outro amigo, né, Zofar, dizendo que ele entende de todas essas coisas e tudo mais.
Nisso são vários capítulos de discurso dos amigos de Jó e da resposta de Jó. Um amigo discursa, Jó responde. Outro amigo discursa, Jó responde. E aí a gente já tá no capítulo 15 de Jó, quando acontece o quê? Tudo de novo. Ele faz discurso de novo, Jó responde, Bildade discursa de novo, exatamente na mesma ordem. E ele diz que ninguém é puro diante de Deus, porque Jó tá dizendo que é inocente, né? E ele diz que, na verdade, ninguém é puro, que provavelmente ele estava sendo orgulhoso, tinha alguma coisa ali. E aí Jó reclama com eles, diz que em vez de consolarem ele, eles estão ali atormentando ele no meio do sofrimento. E aí no capítulo 18, Bildade fala de novo para Jó, e Jó responde dizendo que os amigos dele estão maltratando ele, insultando ele, e Jó clama pela esperança de dias melhores. Depois Ofar fala e Jó responde dizendo que aquelas repreensões são um insulto para ele, e ele responde questionando a injustiça de Deus, dizendo que Deus está sendo injusto, porque tem ímpios sendo abençoados e ele, que é servo do Senhor, passando por aquela situação. Então tem um outro diálogo em que ele manda Jó fazer as pazes com Deus. E aí Jó responde, falando, onde está Deus? Eu procuro Deus, eu não acho Deus. E aí vem de novo o diálogo. Ofar fala, Bildade fala, Jó interrompe Bildade, depois Bildade volta a falar de novo, depois Jó fala de novo, depois Ofar fala. Isso tudo em discursos poéticos. E aí do capítulo 28 até o capítulo 31, Jó monta sua defesa. Ele se defende das acusações, ele jura a inocência, ele elogia a sabedoria, ele faz assim grande aclamação à sabedoria de Deus, e ele diz que é inocente de qualquer outra coisa. E aí no capítulo 32 aparece Eliú. Eliú era um jovem que estava junto dele só observando tudo, até porque os outros três eram mais velhos, então Eliú não poderia interromper nem nada disso, então ele está ali só observando o diálogo de um fala, outro responde, um fala, outro responde. E aí Eliú, quando viu que todo mundo desistiu de falar com Jó, a situação já estava tensa, Eliú resolve então aparecer e falar. E aí quando Eliú fala, ele está com muita raiva de Jó, porque Jó está dizendo que Deus está sendo injusto e que Deus é o culpado da aflição dele. E aí no início do discurso de Eliú, ele fala ali em Jó 32, versículos 8 e 9, ele fala a respeito da sabedoria, ele diz que ele também era sábio, porque na verdade não são só os velhos que são os sábios, porque a sabedoria ela vem de Deus e não com a idade. E aí Jó então tem o seu último discurso, que é o capítulo 38, em que é o diálogo final, né, que ele questiona Deus e tudo mais, e aí tem então a resposta de Deus. A resposta de Deus está lá em Jó, no capítulo 38, do versículo 1 até o 21. Eu vou ler um pedaço aqui pra gente, mas mais ou menos Deus fala com ele assim: Jó, quem é você para questionar os meus propósitos, as minhas razões? Onde você estava quando eu criei o mundo? Quem fez as medições, os alicerces? Deus está mostrando para Jó que ele é Deus. Ele que sabe de tudo e não deve ser questionado. Deus falando: agora cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar e você me responda. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem cerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virão e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas empoladas. E aí esse discurso ele vai o capítulo 30 até o 41 inteiro, até o momento em que Jó reconhece que na verdade ele não é tão sábio assim, que ele não pode questionar Deus, porque Deus é sim o Todo-Poderoso. E aí vem o capítulo 42, quando diz que Jó respondeu a Deus e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí Jó fala: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
Jó se arrepende, diz que ele mesmo não vale nada, que era melhor ter ficado calado. E aí no capítulo 42 diz também que Deus fala com os amigos de Jó a respeito disso tudo, né? Porque os amigos de Jó estavam questionando Jó dos motivos pelo qual ele estava passando por aquilo. E aí ele manda que os amigos de Jó vão até Jó e fala que Jó vai sacrificar e orar por eles. E aí quando eles chegam lá, eles fazem um sacrifício e Jó ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz lá no capítulo 42, no finalzinho do capítulo, depois que Jó se humilha diante de Deus, que os amigos dele entendem que Deus tinha um propósito nisso tudo. E aí fala assim, versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, eram 7.000, lembram? 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e da terceira Queren-Apuk. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E acaba o livro de Jó. Essa história é uma história já bem conhecida, né? Quem não conhece a história de Jó, do homem que perdeu tudo e que Deus restituiu tudo em dobro. É um livro de 42 capítulos, é um livro poético, é legal de se ler, é super interessante. E assim como Jó se humilhou perante de Deus, ele nos faz também sentir essa humilhação, né? Quem somos nós diante de um Deus tão grande, Deus que pode todas as coisas? Quem somos nós para questionar os planos de Deus? Os planos de Deus são maravilhosos, são acima do nosso entendimento, que Deus é Deus. E a gente é o quê? É nada, né? É um vermezinho, assim, a formiguinha da terra inteira. É isso então, espero que você tenha gostado do resumo do livro de Jó. Se você não viu os outros resumos, eu tenho de Gênesis até Jó já no canal. Vai acompanhando aí, pega aqui a playlist, o card aqui em cima, em algum lugar, e aí você acompanha aí os vídeos daqui pra frente, ok? Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo, tchau, tchau!